Isaías 53, versículo 1 diz: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens se escondessem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É muito interessante notarmos o sofrimento do nosso Senhor Jesus durante esses anos que ele passou aqui na Terra. Recentemente eu estive meditando no Evangelho de Marcos e uma coisa muito interessante me chamou a atenção. Se os irmãos abrirem os outros evangelhos, os irmãos vão ver que geralmente, assim, nas nossas Bíblias, essas separações de títulos, geralmente nós temos textos um pouco maiores. Em Marcos, geralmente, são textos mais curtos, são perícopes mais curtas. Conta uma história do Senhor Jesus aqui, logo ele já vai e faz uma outra obra ali, ensina um grupo de pessoas aqui, cura alguém com outra necessidade em outro lugar. Logo, ele precisa mudar de cidade e ele vai do lugar X para o lugar Y e logo as pessoas começam a se amontoar em volta do Senhor Jesus. Por exemplo, no capítulo 1 de Marcos, no versículo 32, ele estava em Cafarnaum, ele cura um endemoniado, ele cura a sogra de Pedro, e aí lá no versículo 32, e ao cair o sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, pois sabiam quem ele era. Aí no capítulo 2, 2 dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava
fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Marcos é um evangelho que relata uma história muito atarefada do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus fazendo muitos milagres, o Senhor realizando muitas obras, o Senhor fazendo muitas coisas. E é estranho pensarmos que o Criador dos céus e da terra, o Filho de Deus, ele veio para servir e não foi servido. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e sem reservas. Ele se entregou por inteiro. Desde o início do seu ministério, nós vemos o Senhor Jesus trabalhando e pouco vemos o Senhor Jesus descansar. E mesmo quando descansava, nós encontramos o Senhor Jesus sendo acordados pelos seus discípulos, como por exemplo no barco, quando ele dormia, as ondas se agitavam e o Senhor Jesus ele teve que acordar para acalmar as ondas, acalmar o mar. E a gente cantou esse cântico que fala: por que tomou Cristo a cruz de terror? O Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele poderia ter vindo, ter tomado a forma de homem, mas ele poderia ter tomado uma forma de homem perfeito, assim, sem um homem belo, um homem atraente, que as pessoas olhavam para ele e ele se destacava entre a multidão. O Senhor Jesus, ele poderia ter vindo e mostrado: olha, vocês são o povo que me ofendeu, que ofendeu ao meu Pai, e eu sou diferente de vocês, e ter demonstrado isso nos humilhando ali. Mas ele mostrou sim que ele era diferente de nós, ele mostrou sim que ele é superior a nós, mas ele mostrou isso vindo como um homem comum, que não tinha beleza, que não tinha nada de diferente de nós, assim, que lhe destacasse dos outros. Ele veio como um servo. Ele se entregou. O sofrimento do Senhor Jesus, ele não começou no Calvário. O Senhor Jesus estava servindo, o Senhor Jesus era perseguido, o Senhor Jesus ele se entregou por nós desde muito antes. Isso é muito, muito interessante, porque nós vemos aqui nessa mesa nós fazemos aqui diante dessa mesa essa memória do sacrifício do Senhor Jesus. Nós lembramos da obra perfeita do Calvário e é muito precioso, porque não foi só como se fosse pouco, né? Mas não foi só o Calvário, foi toda uma vida que o Senhor Jesus viveu. Foram 33 anos que o Senhor Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Foram 33 anos que o Senhor Jesus viveu ensinando a palavra, ensinando a verdade e buscando demonstrar aquilo que nós não conseguimos cumprir. O Senhor Jesus, ele
ele veio ser aquilo que nós não conseguimos ser. E ele se entregou por nós e morreu. Ele foi sacrificado. Mas a morte não o segurou, ele ressurgiu. E o Senhor Jesus, ele nos chama a lembrarmos desse sacrifício perfeito. Que é através desse sacrifício que hoje nós podemos ter uma vida diferente. Através desse sacrifício, hoje nós podemos glorificar ao Senhor através do nosso serviço, através da nossa vida. Que nós podemos ter uma vida moldada pela vida do nosso Senhor Jesus em nós. Então, eu gostaria de trazer essa lembrança. O Senhor Jesus, ele nos chama para lembrarmos do seu sacrifício e memorarmos dos seus grandiosos feitos e nos alegrarmos, porque ele se entregou por nós e ele ressuscitou, ele ressurgiu. E esses elementos, eles nos lembram que nós podemos viver em novidade de vida. É graças ao Senhor mesmo. Então, todos aqueles que já creram nessa palavra e que já têm ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, são convidados a partirem o pão, a beberem do cálice e lembrarem dessa obra perfeita do nosso Senhor Jesus. A lembrarem que esse servo sofredor, ele veio e padeceu, mas ele ressuscitou e ele nos dá uma nova esperança hoje. Então, vamos mesmo partir o pão e agradecermos ao Senhor pela obra perfeita do Calvário. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é perfeito e o Senhor promoveu através do nosso Senhor Jesus uma obra perfeita, uma obra inigualável e a única obra que seria possível de nos transformar e nos trazer uma vida diferente, Pai. Então nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos traga restauração e que o Senhor nos mostre a grandeza, a majestade do nosso Senhor Jesus, para que possamos ser transformados segundo a estatura do varão perfeito, para que o Senhor Jesus ele seja mesmo o nosso alicerce e o nosso modelo de vida, ó Pai. Agradecemos pela obra redentora do Calvário e pedimos que a lembrança dela nos traga mesmo edificação, ó Pai. É isso que nós oramos no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Então, como eu já disse, todos aqueles que já creram e têm ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, são mesmo convidados a partirem o pão e fazerem memória da obra do Senhor Jesus.